Bom dia, engenheiros, para mais uma aula aqui do nossa disciplina de informática aplicada, trabalhando com Python. Vamos agora verificar como é que nós fazemos para entrar com dados, ou seja, vamos solicitar para o usuário que digite aí um dado e aí esse dado nós vamos manipular dentro de variáveis aí de vários tipos. Como nós já vimos aí vários comandos trabalhando com variáveis, porém nós passamos constantes, valores, né, fixos para eles. Agora nós vamos então solicitar que o usuário digite e aí obviamente esses dados serão armazenados aí dentro de nossa variável. Então vamos criar agora um novo arquivo. Nós vamos botão direito em cima aqui do nosso Sketch, New, não é file e sim Python File. Prestem atenção nesse pequeno detalhe, porque se vocês criarem aqui, a hora que for rodar o nosso programinha, ele vai dar um erro lá. Então, sempre observem aqui, Python File. Cliquei, ele vai solicitar um nome. Nós vamos colocar o nome aqui como, eu vou chamar de exemplo entrada dados. Esse vai ser o nome aí do meu arquivinho, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aí. Iniciando então, como nós vimos, eu tenho lá aquela ideia de colocar, por exemplo, lá no 1 igual a 23, por exemplo. Neste caso aqui, eu passei uma constante para uma variável. Neste exemplo, o no1 sempre será 23. Porém, eu desejo que o usuário digite isso daí para nós. Então, como que eu faço? Eu utilizo um comandinho chamado input. Como que funciona aí, então, a sua síntese? Coloco o nome da variável que eu desejo armazenar essa informação, o nosso no1. Coloco igual, que é o nosso sinal de atribuição, que é para mim atribuir um valor aí dentro dessa variável. E aí agora eu coloco o comando. Aí eu coloco o comando lá, ó, input, ele já aparece, dou enter, ele já coloca, né, que ele é uma função, então ele vai abrir e fechar nosso parênteses. E aí agora que acontece aí toda a mágica. Eu vou lá e digito o que eu desejo. Então, abre e fecho aspas. E aí agora eu coloco lá, por exemplo, digite um número. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai digitar esse número, vai aparecer na tela então a solicitação. E aí aqui embaixo, só para a gente entender, então vamos colocar lá que eu quero que ele printa no 1. Ctrl Shift F10 e aí aqui embaixo apareceu, ó, digite o número. Aí eu vou digitar o número 10 e lá embaixo lá ele apareceu lá o número 10. Porém, aqui, ó, toda vez que nós utilizamos o comando input, ele sempre, o que eu digitar aqui vai ser uma string. Ele sempre vai reconhecer como uma string. Aí, nestes casos, nós temos que fazer algumas conversões. Porque quando eu vou utilizar aqui, criar uma segunda variável, isso vai depender muito dos interpretadores, mas geralmente ele vai dar um erro. Quer ver, ó? Digite outro número. E aí aqui agora eu vou fazer um cálculo aqui que eu vou chamar de calc igual, tanto faz, no 2 mais no 1 e eu vou mandar imprimir aqui o nosso calc. E aí eu vou lá, Ctrl Shift F10, aí eu digito aqui o número 10, digito o número 20, observem, ele deu 20, 10. O que ele fez aqui? A nossa aula passada, ele concatenou. Ele simplesmente pegou então o nosso num2, que aqui eu digitei 20, o nosso num1, que aqui eu digitei 10, e ele simplesmente concatenou. Por quê? Todo input sempre será uma string, sempre. Ele nunca vai ser outro padrão, sempre vai ser string. Neste caso, como que eu faço então
para resolver esse problema? Eu tenho que fazer a conversão de entrada de dados, que foi o que já foi visto em alguns exemplos passados, mas vamos agora entender como é que ele funciona. Neste caso aqui, como eu sei que todo input sempre vai ser string, sempre que eu fizer um cálculo, ele vai, no nosso exemplo aqui, concatenar, eu vou ter que falar para ele, ó, o que ele digitar, eu desejo que você converta em inteiro. Então, coloco aqui int, de inteiro, abro parênteses e fecho parênteses lá dentro. Por quê? Porque isso aqui é uma função. Eu estou falando que eu desejo converter aquela string em inteiro. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Já abri ali, int, então abri aqui, já fechei aqui embaixo. Aí o que acontece? Neste caso agora, se eu mandar rodar, nós temos aqui, ó, 10, 20, o resultado 30. Por quê? Neste exemplo, nós convertemos uma string em inteiro. Isso vale para o float, vale para o booleano, vale para todos. Toda vez que eu desejar isso daí, eu simplesmente falo, ó, eu quero tal padrão, porque existe vários padrões, tá? Nós vamos trabalhar especificamente mais com inteiros e ponto flutuante. Neste nosso exemplo aqui, ficou bonitinho aí, mostramos que fizemos agora aqui, não é mais a concatenação e sim a adição. Toda vez que eu desejar entrar com dado, sempre vou colocar nome da variável, o tipo do dado que eu desejo, abro parênteses, fecho parênteses. E aí aqui dentro eu coloco input e a mensagem. Porém, se isso daqui fosse um cálculo, ou desculpe, se isso daqui fosse um nome, um endereço ou qualquer outro tipo de informação aí que seria um string, não necessita. Então vamos colocar aqui uma variável que irei chamar de nome. Iremos colocar aqui, ó, input, e aí eu vou colocar agora uma frase aqui, qual o seu nome? Por exemplo, vamos colocar essa pequena frase aqui, qual o seu nome? Iremos armazenar em nome. Aí vamos fazer o cálculo aqui, vamos colocar uma pequena frase aqui, que nós já vimos um pouquinho na aula passada, como que nós trabalhamos aí com inserção de variáveis no meio do texto. Coloco o print, abro e fecho parênteses aqui, vou apagar aqui, e abro e fecho aspas, e aqui vamos colocar, vamos colocar o nome dele aqui no início. Então eu vou abrir e fechar nossas chaves, que é para falar que eu desejo aparecer aqui uma das variáveis. Então aqui será o nome, fulano, o resultado da somatória é, e aí aqui agora eu coloco, então abro e fecho minha chave. Neste caso aqui, terminou a frase, coloco ponto format, que é para dizer que eu quero utilizar a função format, e como mencionado na aula anterior, este comandinho aqui ele vai colocar a variável no lugar dessa chave e vai colocar no lugar dessas chaves. E aqui eu coloco o nome da variável na ordem que eu desejo aparecer. Neste caso aqui, eu desejo aparecer primeiro a variável nome, vírgula, e segundo a variável somatória lá, que no nosso caso é o calc. E aí agora eu vou lá, mando rodar. Observem, neste caso eu não fiz conversão para string. Por quê? Porque não necessita, porque o input ele já nos retorna uma string, não necessito colocar str aqui na frente. Simplesmente coloco o input. E aí agora Ctrl Shift F10. Qual o seu nome? Vamos colocar aqui João. Número 20 e o outro 40. Apareceu, João, o resultado da somatória é 60. Perfeito. Observem como que funciona então. Toda vez que eu desejo trabalhar aí uma frase,
colocamos a frase correta aonde eu desejo que seja inserido o valor de uma variável, não importa o seu padrão de variável, string, inteiro, ponto flutuante, que seria o float, não importa, qualquer padrão, abro, fecho chaves, nos locais que eu desejo a variável, ponto format, abro a função format e coloco neste exemplo aqui as variáveis na ordem que eu desejo que apareça aqui na frente. E aí tivemos aqui a nossa saída. João, por quê? Chave, variável nome. O resultado da somatória é variável calc, que é essa nossa somatória, e simplesmente apareceu aqui. No nosso pequeno exemplo aqui, João, o resultado da somatória é 60. Poderia colocar qualquer outro tipo de cálculo, poderia colocar aqui uma quantidade de 2, 3, 5, 10, 20 variáveis na nossa frase, não importa. Toda vez que desejamos então trabalhar aí com uma variável, é assim que nós vamos inseri-la dentro aí de um texto. Porém, nós temos alguns erros comuns aí quando nós trabalhamos com entrada de dados, como um deles que nós vimos anteriormente, que é eu colocar input esperando receber o inteiro e dar aquela concatenação, igual nós vimos. Como eu posso ter outros erros, como por exemplo, vamos rodar esse nosso pequeno exemplo aqui novamente. Clicar aqui em cima, Ctrl Shift F10, entre com seu nome. Então vamos colocar novamente aqui, João. Aí aqui, digite o número, 20. Digite outro número. Aí na hora de digitar o outro número, sem querer, aí eu apertei aqui uma string, Maria, por exemplo, e dou Enter. Observem que ele deu um erro. Por quê? Neste caso aqui, ele esperava receber um inteiro, porque ele vai receber uma string e vai converter para inteiro. Aí você fala, ué, mas ele não vai receber string e converter? Beleza, mas não existe o inteiro M, não existe o inteiro A. Neste caso, ele identificou que dentro da tabela ASCII, ele não existe um número que seja exatamente igual ao M, que nem no caso a letra 1 e o número 1, dentro da tabela ASCII eu consigo fazer essa conversão. Converter número em letra, letra em número. Aquela ideia de número 1, letra 1. Neste exemplo, a letra M, não existe um número M. Porque trabalhamos aí com um sistema decimal, e o decimal é de 0 a 9. E dentro desse 0 a 9, obviamente, não cabe o M. E neste exemplo, obviamente, vai dar esse erro. Se eu desejo um número, eu tenho que digitar um número. Aí você diz, pô, mas tem como tratar isso aqui? Tem, nós vamos ver isso futuramente, que eu posso tratar a nossa entrada de dados, eu verificar se a pessoa digitou o número correto ou não. Neste início agora, que nossas variáveis, nós chamamos de variáveis frágeis, ou seja, não existe um tratamento desses dados, então nós não vamos aí nos preocupar com isso. Vamos imaginar que o usuário sempre vai digitar números corretos com o tipo de variável que espera. Ah, mas e lá em cima, se no qual nome eu digitasse o 20, daria erro? Vamos rodar. Vocês vão ver que não. Por quê? Eu tenho aqui, ó, qual nome? 20. Digite o número 30, 25. Observe lá, ó, 20, o resultado da somatória é 55. Por quê? Porque eu tenho o número 20, como eu também tenho a letra 20, que no caso seria o 2 e o 0. Tá? A letra 2 e a letra 0. Como eu também tenho o número 2 e o número 0. Neste caso, para o nosso sisteminha aqui em Python, ele reconheceu esse 20 como o texto 20 e não o número 20. Esse é um pequeno detalhe. Não deu erro. Imagine o seu usuário digitando lá 20, 30, 50 informações. Se ele digitar errado este dado, o sistema não vai verificar. Ele simplesmente vai aceitar. Tem como resolver? Tem, porque eu posso colocar dentro daqui da nossa entrada, falar, ó, eu desejo somente caracteres de A a Z. Não são permitidos de 0 a 9, não são permitidos caracteres especiais. Então eu posso
gerar essas condições aí, que não é o nosso caso nesse exato momento da nossa disciplina. Porém, tem como trabalhar. Vamos imaginar nesse primeiro momento que o usuário sempre irá entrar com os dados corretos. Ele nunca vai digitar aí o dado de forma incorreta. Que seria aí, por exemplo, um outro erro que pode acontecer. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, entre com sua idade. Como nós sabemos, a idade, obviamente, ela é inteira. Não existe, eu tenho 22 anos e meio. Não existe isso. Ou é 22 ou é 23. Tá? Então, nós temos aí essa análise a ser feita. Então, eu necessito, neste caso, um inteiro. Aí, aqui embaixo... Não, vamos deixar assim, que é só para dar erro mesmo, que ele vai dar um errinho aqui. Aí, agora, nós vamos colocar aqui, ó, Ctrl, Shift, F10. Aí eu digito, qual o seu nome? João. Aí nós colocamos lá, entre com a sua idade. Na hora da idade, digamos que eu digito 22,5. Observe. E dou Enter. Deu erro. Por quê? Aqui embaixo fala, ó, esse não é um valor válido para inteiro. Por quê? Porque o inteiro não tem o ponto flutuante. Neste caso, esse número que eu digitei, ele não é suportado pelo tipo inteiro. Toda vez que eu desejo, então, isso daí eu tenho que mudar aqui de inteiro para float. E se eu mandar rodar agora, Ctrl Shift F10, eu posso colocar aqui agora, João, idade 22,5, e aqui, digamos um número qualquer, só para somatória, não mudando então. João, o resultado da somatória é 42,5. Observe, a variável calc, eu não preciso informar se ela é inteiro ou se ela é ponto flutuante, porque automaticamente ela identifica, o Python faz isso, ela identifica qual é o tipo de variáveis que ela está utilizando no seu cálculo e ela assume o seu padrão. Se os dois forem inteira, ela assumirá o padrão inteiro. Se um dos dois ou os dois forem float, independente se o resultado vai dar o número inteiro ou não, por exemplo, somar 12,5 mais 12,5 que vai dar 25 inteiro, ela vai ser float igual. Por quê? Porque aqui é float. Então, neste caso, observe que quando eu coloco o mouse em cima, ela mostra que calc é do tipo float, que está ali em azulzinho mostrando para nós. Isto é o que o Python facilita demais. Vários ambientes de desenvolvimento eu sou obrigado a informar, ó, tal variável é tal padrão. Se eu não fizer isso, vai dar erro lá e simplesmente, ó, essa variável não existe. Por quê? Porque eu não informei anteriormente que aquela variável, no nosso exemplo, calc, existia e qual era o padrão dela. O Python faz isso automático, então ele facilita muito a vida da gente. Neste caso, ele assumiu o tipo de variável float. Por quê? Porque o nosso num é float, então ele assume o float indiferente do resultado, se vai ser um inteiro ou não. E aí, é assim que ele trabalha neste pequeno exemplo aqui. Nós podemos ter um outro erro muito comum que acontece, que é muito comum no começo nós errarmos, que é o seguinte, Ctrl Shift F10, vou rodar novamente aqui o nosso sisteminha, e neste caso, coloco lá o nome, João, e na hora de entrar com a idade, eu coloco lá, por exemplo, 22,5, que é o nosso padrão. Qual que é a parte fracionária para nós, aqui no nosso padrão Brasil, é o que? É vírgula. E se eu der Enter, observe, deu erro. Por quê? Porque o vírgula no padrão americano não é para parte fracionária. E aí, no caso, dá a mensaginha de erro. E você, pô, mas eu digitei um valor fracionário, que é o que é permitido pelo sisteminha. Por que está dando esse erro? Porque no padrão americano, que é o padrão utilizado aí pelo Python, o vírgula não é para casas decimais. Para casas decimais, nós necessitamos obrigatoriamente o ponto. Se rodarmos aqui novamente, Ctrl Shift F10, aí nós vamos colocar lá, qual o nome? João. Aí a idade, 22,5. Observem, eu usei o ponto e não a vírgula. E aí eu jogo qualquer outro número lá.
Aí agora ele rodou, 76,5. É um erro extremamente comum de usarmos aí devido ao nosso uso corriqueiro da vírgula para casas decimais. Porém, nesse nosso sistema, obrigatoriamente devemos utilizar aí a parte fracionária com ponto e não vírgula. Então tem que se atentar. Isso aqui é um erro extremamente comum de acontecer quando estamos começando a utilizar aí o nosso sisteminha. Até acostumar, ele se torna automático. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar aqui um pequeno sisteminha, né? Só para... Vou apagar tudo aqui. Vamos começar do zero. Imagine o seguinte, que eu deseje fazer um sistema para conversão de metros para milímetros. Como é que eu faço então? Nós já temos o nosso cálculo lá, que nós sabemos que o metro tem 100 centímetros e ao mesmo tempo 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, neste caso, o metro tem 1000 milímetros. E eu desejo aí fazer então esta conversão. Como é que nós fazemos? Vamos primeiro pedir para o usuário entrar com a quantidade em metros do que ele tem. Neste caso, eu vou colocar uma variável aqui que eu vou chamar de QTD underline metros, que é onde eu vou receber. Essa variável é do tipo float. Por quê? Porque eu posso ter lá, por exemplo, eu tenho 10 metros e 72 centímetros. E aí eu vou ter, obviamente, aí a conversão disso daí. Então eu vou colocar lá float, abro parênteses, ele já fez lá, ele já fechou para mim automático. Input, que é para o usuário digitar lá para mim lá o valor. E eu coloco lá qual a metragem que deseja converter. Vou colocar aqui 2 pontos para ficar mais bonitinho. Neste exemplo, ele vai digitar um número e esse número ele vai converter essa string em float e vai armazenar aqui dentro. Aí nós temos aqui agora uma variável para o cálculo. Eu vou chamar de conversão metro milímetro. Vou chamar essa variável. Olha lá, conversão metro milímetro. Usei o underline para separar, que ele é igual. Neste caso não preciso informar que ele é um float ou qualquer coisa, porque no cálculo ele automaticamente vai identificar para nós. E aqui eu vou fazer simplesmente a nossa fórmula lá, que vai ser o quê? A nossa quantidade de metros vezes quanto? 1000. Por quê? 1 metro e 1 milímetro. Se ele, mas e se ele colocar 50 centímetros? Vai ser meio metro, então vai ser meio metros vezes 1000, que ele vai dar lá 500. Então, nesse exemplo, agora eu coloco lá um print, que é para aparecer lá para o usuário a informação, e jogo aqui agora a frase. A conversão de, abre e fecho chaves, que é onde vai aparecer lá a conversão de x metros. Então, a conversão de x metros resulta em, abre e fecha aqui novamente, que é onde vai aparecer o resultado da nossa conversão, milímetros. E belezinha. Aí saio fora do nossa aspas, ponto, ele vai abrir um monte de função. Aqui eu quero é o format, tá lá. E aí agora eu coloco as minhas variáveis na ordem que eu desejo. Nestas chaves aqui, a variável que eu desejo é essa, então eu escrevo lá, ó. Só coloco QTD, ele já me aparece, ó, dou Enter e ele já joga lá. Vírgula, aqui é vírgula, não ponto. Se colocar ponto vai dar erro, é vírgula. Quantidade, metros, vírgula. E agora neste outro cara aqui, o que eu desejo? Eu desejo o resultado desse cálculo. Então, vamos lá. Conversão metro milímetro. E aí agora é só eu rodar meu sisteminha aí bonitinho, Ctrl Shift F10. Qual a metragem que deseja converter? Vamos colocar aqui 2 metros só para facilitar aqui o nosso cálculo.
Então nós temos aqui a conversão de 2 metros, observe que ele colocou o zero automático aqui para nós. Por que ele colocou o zero automático? Porque aqui em cima eu disse que é float, então float sempre vai ter casas decimais. Ah, mas zero não conta não, poderia colocar só 2? Poderia, mas o sistema automaticamente num print ele vai colocar casas decimais se não houver. Neste caso ele apareceu aqui, a conversão de 2 metros resulta em 2000 milímetros. Eu posso colocar aqui, digamos que eu vou trabalhar sempre sem casas decimais, eu posso anular essas casas decimais aqui e mostrar, só que obviamente não é interessante, porque daí aqui eu colocaria então um inteiro, se eu sempre fosse trabalhar com sem casas decimais. Neste caso aqui o nosso sisteminha rodou, porque o metro tem 1000 milímetros, que vai nos resultar aí então 2000 milímetros, igual está aqui. Observe que ele também colocou aqui a casa decimal, mesmo não tendo. Por quê? Porque o nosso conversão automaticamente se tornou um float. Tá? Observe lá em azulzinho bonitinho, conversão metro, 2 pontos, float. Então do tipo float igual, e a nossa fórmula, a quantidade de metro vezes 1000. Mesmo multiplicando por um inteiro fixo, uma constante, ele vai se tornar um float, porque eu tenho um float aqui em cima, que é o nosso quantidade de metro. Toda vez que eu for trabalhar então com o sistema, o que eu tenho que fazer? Primeiro, identificar quais são as variáveis que eu tenho no meu enunciado. Coloca aqui, solicito que o usuário digite essas informações. Então eu vou lá, entre com tal dado, entre com tal nome, entre com tal valor, digite tal coisa, e eu vou armazenar sempre numa variável. Aí eu vou pegar então, definir aqui qual tipo de variável que é. Lembrando, se for string não preciso definir, só coloco input. Se for inteiro ou float, eu coloco este cara aqui, booleano. Geralmente nós não vamos utilizar assim, entre com verdadeiro ou falso, né? Que no caso teria que ser T ou F. Nós não vamos utilizar essa informação, porque geralmente nós vamos utilizar em análises aqui embaixo, naquela ideia de condicionais, que nós vamos estar vendo aí amanhã. E aí, neste pequeno exemplo, usamos então o tipo, que eu desejo a saída, o comando input, que é para solicitar que o usuário digite alguma coisa, que aparece aqui em verdinho. E aí ele vai, pega essas variáveis, eu posso utilizar porque eu desejo. No nosso exemplo aqui, para um cálculo. Então é super extremamente simples de se trabalhar aí com entrada de dados comum, sem obviamente analisar, que é o que nós chamamos de variáveis fracas, que é quando nós não trabalhamos lá se a entrada está correta ou não, se o número é esperado ou não. Simplesmente vamos imaginar que o nosso usuário sabe digitar certinho lá o valor, né, dentro do que é esperado do sistema, que nem no caso aqui do float, né, qual a metragem, que ele não vai digitar uma string, por exemplo. Então vamos encarar nesse primeiro momento que é isso que acontece. Vamos fazer um outro sisteminha aqui, só para facilitar aí o entendimento de vocês. Vamos imaginar agora que eu deseje calcular, eu tenho lá a quantidade de dias, horas, minutos e segundos do usuário. Eu quero saber quantos segundos deu tudo isso daí. Aí como é que eu faço então este cálculo? Vou apagar novamente esse aqui, vou usar o mesmo, poderia criar um novo, mas vamos utilizar aqui. Então observe no meu enunciado. Escreva um programa que leia a quantidade de dias, de horas, minutos e segundos do usuário e calcule o total em segundos, ou seja, eu quero saber quantos segundos deu tudo isso daí. Neste nosso exemplo aqui, então vou apagar. Vamos lá. Primeiro, eu desejo saber quantos dias tem. Então eu vou colocar aqui, ó, dias é igual do tipo inteiro. Opa. Ele é do tipo inteiro. Por que ele é do tipo inteiro? Porque como eu tenho horas, minutos, segundos, então eu não vou falar 2 dias e meio. Neste caso aqui, quantos dias? 2 dias. Então, input, para definir aí o texto. E aí eu vou colocar aqui, ó, entre com a quantidade de dias. E aí a pessoa vai entrar com essa quantidade, vai ser armazenado dentro do nosso inteiro lá, bonitinho.
Aí agora eu quero saber quantas horas. Então eu vou chamar minha variável aqui de horas, também do tipo inteiro. E aí agora nós vamos colocar lá o texto lá, entre com a quantidade de horas. Aí coloco lá 2 pontos, bonitinho, para ficar mais bonitinho. Agora ele deseja saber minutos, então vou chamar minha variável de minutos. E aí também ela será uma inteira. Aí vou colocar lá meu input, vou abrir lá e agora eu coloco aqui, ó, entre com a quantidade de minutos. 2 pontos. E agora, por último, segundos. Vou chamar aqui também de segundos, que também é do tipo inteiro, o nosso input, e coloca aqui entre com a quantidade de segundos. Observem, neste meu enunciado, eu necessito dessas 4 variáveis que o usuário entre para conseguir definir quantos segundos aí ele tem, tá? Durante todo esse processo aí bonitinho. Aí neste caso aqui, nós precisamos de uma outra variável, que é a variável que vai receber todo esse valor aí bonitinho. Vamos chamar aqui a variável de, vou chamar de quantidade segundos, que isso aqui, quantidade, vou colocar assim melhor, a quantidade total segundos, igual. E aí agora eu vou colocar a fórmula que converte tudo isso daí. Que fórmula que é essa? Neste caso agora, que eu necessito a fórmula, aí eu posso fazer de várias formas. A ordem aqui em cima não importa, mas vamos começar pela forma mais fácil, de trás para frente, a não ser que eu já tiver os valores anteriormente lá. Vamos pensar agora logicamente, ou seja, um algoritmo não computacional. Como é que eu pensaria, como é que eu raciocinaria neste caso? Então, se eu quero saber quantos segundos, a minha variável segundos aqui, eu só coloco ela aqui para somar. Não preciso fazer cálculo nenhum dentro dela. Por quê? Porque eu já tenho lá somente a adição dela dentro dessa quantidade. Os meus minutos, nós podemos fazer mentalmente porque é fácil. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então eu poderia fazer aqui assim, ó, vou abrir aqui só para ficar mais bonitinho. 60, seria 60 segundos, vezes a quantidade de minutos. Ou seja, se eu tenho lá 5 minutos, então vai ser 5 minutos vezes 60, que vai me dar o total de 300. Ou seja, em 5 minutos tem 300. Isso aí é só para facilitar o nosso entendimento. Aí vou fazer uma nova análise aqui. No caso, eu quero agora observar as horas. Então, quantos segundos eu tenho dentro de uma hora? No nosso caso, é só multiplicar 60 por 60, porque 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Se eu sei que 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, então é 60 vezes 60. É um raciocínio lógico que nós fazemos mentalmente. E no nosso caso, 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos em uma única hora. E neste caso, eu pego então este cara e multiplico pela quantidade de horas que a pessoa digitou lá, que o nosso usuário digitou. E agora eu vou fazer o de dias, que é exatamente igual. Eu pego lá, um dia tem quantas horas? 24. Se eu sei que uma hora tem 3.600 segundos e eu tenho então 24 horas em um único dia, neste caso eu vou pegar 3.600, multiplicar por 24, que eu tenho o resultado de quantos segundos tem num dia, que no nosso exemplo vai dar o total de 86.400 segundos em um único dia. Neste caso, eu multiplico este carinha aí pela minha variável dias e pronto. Eu já tenho aqui o meu resultado bonitinho lá. E aí agora vamos colocar uma frase do resultado. Eu poderia colocar a frase direto. Existe X segundos, mas vamos colocar uma frase maior para estarmos entendendo aí como funciona o emprego lá do nossa funçãozinho format. Então,
nosso print, abro e fecho aspas, e aí eu coloco aí abro a variável, em x dias e x horas, vamos escrever aqui, em x dias e x horas e x minutos com x segundos resulta em x segundos, vou chamar totais, tá? Uma frasezinha bem simplesinha só para a gente ver. Ponto. Aí agora o nosso comandinho format, para ficar bem bonitinho. E agora eu vou colocar as variáveis na ordem. Ah, mas e se eu tivesse necessidade da variável aparecer aqui e a mesma variável aparecer aqui? É só colocar ela na ordem aqui. Posso repetir ela 2, 3, 5, 10 vezes aqui, não importa. Conforme a minha necessidade aí das minhas chaves aí. Neste exemplo, a primeira variável lá então é dias, vírgula. A minha segunda variável é minutos, vírgula. A minha terceira variável, no nosso caso ali, minha segunda aqui na verdade é horas, vírgula, minutos, vírgula, segundos. E pronto, terminou, nosso sisteminha está funcionando. Vamos fazer um teste aqui bonitinho, só para ver se ele está rodando. Aí nós temos aqui, entra a quantidade de dias, 0 dias, entra a quantidade de horas, 0 horas, entra a quantidade de minutos, 1 minuto, entra a quantidade de segundos, 0 segundos. Então ele tem que me dar 60 segundos. E ele deu um erro. Vamos ver por quê. É que aqui eu esqueci de colocar a quantidade, tá, pessoal? Então, neste caso aqui, eu tenho que pôr essa variável. Olha o erro aqui escrito aqui, ó. Colocou 4 tuplas. Tuplas são as nossas variáveis aqui, tá? Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Coloco lá a quantidade total, mando rodar agora, e aí nós vamos 0, 0, 1, 0 e deu certo. Em 0 dias e 0 horas e 1 minuto com 0 segundos resulta em 60 segundos totais. Lembrando que aqui ó, o correto seria aparecer 1 minuto. Tem como tratar isso? Tem, que eu posso transformar isso aqui em variável, vou utilizar uma condição, que nós vamos ver isso na próxima aula. Em vez de aparecer aqui o S, poderia aparecer minuto em vez de minutos. No primeiro momento, vamos imaginar que está correto. Vamos rodar novamente o nosso sisteminha e observar aqui o que está acontecendo aí. Vamos colocar então, foram 2 dias. Vamos pôr tudo 2. 2 horas, 2 minutos e 2 segundos. Em 2 dias e 2 horas e 2 minutos com 2 segundos, resulta total de 180.122 segundos totais. Se nós formos fazer o nosso cálculo, vai aparecer este valor aí bonitinho. Significa então que o nosso sistema está 100% redondinho. Obviamente que o único detalhe aqui é essa ideia aqui do S, né, que poderia ser 1 segundo ou 0 segundo, mas nós não vamos nos atentar agora a isso daí. Rodando mais uma vez, Ctrl Shift F10, vamos colocar lá 0 dias, quantidade de horas, eu quero saber em 4 horas, 50 minutos e 3 segundos. Quantos segundos que ficou? Digamos que isso aqui fosse que eu tenho uma máquina, uma centrífuga, e ela vai ficar ligada a X segundos, porque ela necessita de X ciclos lá para fazer lá a mistura de um composto, e com base nisso aqui eu posso gerar, por exemplo, nesse cálculo aqui, quantos ciclos ou quantos movimentos, ou então quantas mexidas lá, né, shakes que ela deu lá durante todo esse processo. Isso aí, então ela teria dado 17.403 shakes, por exemplo. Digamos que cada 1 segundo ela dá ela faz uma mistura. E aí eu posso definir já qual foi a quantidade de misturas que ela fez, ou seja, de chacoalhadas que ela deu. E aí eu sei se essa quantidade aqui já é uma quantidade ideal ou não, para se chegar a um determinado ponto lá de um determinado composto químico que nós vamos utilizar dentro do nosso processo. Poderia ser para isso, por exemplo, esse sisteminha. E neste caso aqui deu 17.403
nosso sistema está funcionando. Então observe no enunciado, primeira coisa, identificar quais são as variáveis que eu tenho que executar lá, quais são as que eu necessito descobrir para o nosso sistema, que nesse nosso caso é dias, horas, minutos e segundos. Esse usuário vai ter que me informar. Aí as variáveis dos cálculos eu gero a que eu desejo. Quantas necessárias? Eu poderia fazer uma variável para minutos, uma variável para horas, uma variável para dias, e depois somar tudo isso dentro de uma variável. Que eu poderia mudar isso daqui, por exemplo, aqui, eu poderia colocar aqui, ó, quantidade, segundo, minuto. E aí eu colocar aquele cálculo, ó, 60 vezes minutos. Opa! 60 vezes minutos. E aí aqui, ó, eu poderia simplesmente colocar esse valor lá, ó, quantidade segundo minuto. E aí agora eu posso rodar aqui, só para vocês verem que ele vai estar funcionando. E aí nós temos aqui quantidade de dias 0, quantidade de horas 0, quantidade de minutos. Eu vou colocar 3, porque daí tem que dar 180 segundos. E 0 aqui, está lá embaixo, em 0 dias, 0 horas, 3 minutos e 0 segundos, resulta em 180 segundos totais. Funcionou bonitinho, 100%. Eu poderia então dividir cada cálculo desse aqui, ó, quantidade de horas, eu fazia aqui quantidade, segundo, hora. E outro aqui, quantidade, segundo, dias. Geraria uma variável para cada um para gerar o cálculo. E aí depois eu colocaria aqui segundo, mais quantidade, segundo, minuto, mais quantidade, segundo, hora, mais quantidade, segundo, dias, que o resultado seria exatamente igual. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Nenhum dos dois estaria errado. Se isso daqui fosse um sistema que rodasse dentro de uma empresa, os dois seriam aceitos e nenhum dos dois estaria errado. Ou mais certo ou mais errado. Isso aí vai depender do seu sistema, dos equipamentos que você vai rodar. Obviamente que se eu tenho um único cálculo para tudo, o sistema vai rodar muito mais rápido, porque ele vai economizar 4 cálculos. Ah, mas esses cálculos são milissegundos para se fazer. Beleza, agora imagine se você tem milhões de cálculos que uma máquina deve realizar para executar. Aí poderia fazer diferença. Neste nosso exemplo, tanto faz assim ou com mais 3 cálculos, vai funcionar 100% igual, bonitinho. Obviamente que esse cálculo aqui é o mais lógico aí para nós no primeiro momento. E não importa a ordem dessas somatórias aqui, tá? A ordem aqui não vai alterar o resultado, vai ser exatamente igual. Eu coloquei de trás para frente, ou seja, do menor para o maior, fica muito mais fácil para a gente pensar mentalmente esses cálculos aqui que eu cheguei. Mas não importa a ordem deles, desde que eles estejam presentes, o resultado vai dar certinho. Nós vamos terminando por aqui. Toda e qualquer dúvida, joguem essas dúvidas aí lá no nosso grupo, que nós vamos estar discutindo sobre isso daí. Vai ter uma lista de exercício aí para vocês estarem executando, trabalhando em cima delas, encaminhando toda e qualquer dúvida de resolução. Ficamos por aí. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e tchau!